Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professora Vanessa, eu sou professora de História e eu estou aqui para falar do processo de independência dos Estados Unidos. E hoje eu vim aqui para continuar o vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá no canal e assista o vídeo anterior, que é continuação desse vídeo aqui, é continuação do vídeo de lá. Nós estamos falando do processo de independência dos Estados Unidos, né? Então, primeiro passo antes de qualquer coisa, precisamos entender que os Estados Unidos, os 13 estados, tinham total autonomia. A Inglaterra, ela colonizou essa parte da América, né? A parte da América do Norte, né? E ela colonizou, ela tomou posse daquelas terras, né? E se tornou o principal colonizador dessas regiões. Porém, no ato dela começar a colonizar, ela não ficou ali explorando. Ela, depois de 180 anos, que ela começou a explorar esse território. E com isso, as pessoas foram desenvolvendo, os 13 estados tinham autonomia para compra, autonomia para venda, autonomia para desenvolvimento. Alguns colônios mandavam seus filhos para estudarem na Inglaterra. Então, assim, tinha autonomia e também um relacionamento bom entre os ingleses e os colônios daquela região. Porém, a França e a Inglaterra estavam em guerra durante muito tempo. E a Inglaterra, com esse fato de estar em guerra, e toda guerra gera Gera uma despesa. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte fato. Aconteceu que a Inglaterra precisava explorar a parte que ela era colonizadora, que seria os Estados Unidos da América. Então ela não poderia mais dar tanta autonomia. Ela cobrava sim um certo valor de imposto. Só que agora eles, o que aconteceu? Mandaram pessoas lá e viram que os colônios tinham muita independência, muita autonomia. E com isso o que aconteceu? Aconteceu o seguinte fato: a Inglaterra começou a criar leis, para que eles cobrassem um pouco mais de impostos e observassem tudo que os colônios estavam fazendo, né? E isso gerasse lucro para eles e eles pudessem sair do vermelho, né? Que estavam sem dinheiro. Então, se eu estou sem dinheiro, o que eu faço? Eu vou arrumar um jeito de obter mais recursos. E o que aconteceu com esse fato? Aconteceu que a Inglaterra criou muitas leis, como nós vimos no vídeo anterior. Mas uma lei que deixou as pessoas totalmente revoltadas, que seriam os colônios, foi a lei da taxação de chá, a lei do chá. Né? Então, essa lei deixou os colônios muito revoltados. E também, o que eles criaram? Eles criaram a lei dos intoleráveis. O que é a lei dos intoleráveis? Que a partir de agora, os colônios não teriam total autonomia. Os ingleses mandaram um governador por uma região ali, uma região que seria a sede dos ingleses. Esse governador iria estar o quê? Vigiando, observando todo o quê? Toda a parte que os colônios faziam, todo o comércio, como que era. Então, esse governador, e também, já que o governador faz parte do poder executivo, o governador iria fazer com que as leis que os ingleses colocaram ali seriam leis que teriam que ser obedecidas. Então, para a lei ser obedecida, precisava do quê? Precisava trazer pessoas que fizessem com que a lei fossem obedecidas, que seriam soldados. Vamos pensar no seguinte fato. A Inglaterra, ela tinha soldados capacitados e também tinha soldados que já estavam com um armamento melhor, né? Os soldados já estavam com armas mais evoluídas do que ali os Estados Unidos tinham, que os colônios tinham. Só que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte fato: história é uma grande fofoca.
Não importa se a fofoca está acontecendo do outro lado do continente, que seria o continente europeu, mas é uma grande fofoca. E a fofoca, ela tem uma perna bem comprida. E o que aconteceu? Ali nos Estados Unidos da América, eles já estavam ouvindo falar das ideias iluministas, das ideias de liberdade, das ideias de igualdade, da ideia de lutar pelos seus direitos. E aí os colônios, o que eles falaram assim? Olha, eu já ouvi falar de alguns iluministas que nós temos direitos, que nós temos deveres, que nós temos o direito de expressão, temos liberdade, temos direito de comprar, de vender, de ter as nossas terras. E também eles não estavam concordando com a quantidade de impostos que eles estavam pagando para a coroa inglesa. Então, se eles não estavam concordando, eles fizeram o quê? Eles se reuniram ali, né, aonde nós conhecemos, né, uma pessoa que fazia parte dessa liderança, que era Benjamin Franklin, né, ele que criou as lentes bifocais e o para-raio. E ele foi muito importante, né? Ele era um agricultor, um grande fazendeiro e também uma voz muito ativa entre ali os colônios. Nos próximos vídeos vocês vão ouvir falar quem é que fazia parte desse grupo de pessoas que estavam lutando pela independência dos Estados Unidos da América. E o que aconteceu? Esse grupo começou a falar, não, a gente não pode viver dessa forma. E certo dia, o que aconteceu? Com esse sentimento de revolta, de que é injusto, a cobrança de a cobrança de imposto, o fechamento do porto de Boston, né? Ter que aceitar os soldados na minha casa, né? Eu preciso aceitar a taxação, além do selo. Então, tudo isso trazia para o quê? Para os colônios uma revolta. E os colônios, e nesse fechamento do porto de Boston, os chás que estavam vindo, que era comercializado ali no triângulo comercial, os chás ficou encalhado em um certo navio. E os colonos tiveram uma excelente ideia. Eles se vestiram de indígenas, né? Eles se vestiram de indígenas e na calada da noite eles invadiram os navios que estavam com chás, que como que os chás estavam dentro das caixas de chás que seriam do comércio deles, que seriam que eles usavam, estavam ali como se fossem presos, né? Como se estivesse ali, vai ficar ali porque os ingleses querem. E na calada da noite, o que aconteceu? Eles pegaram as caixas de chave, se vestiram de indígenas, eles invadiram o porto que estava fechado, invadiram os navios e jogaram todos os chás em alto mar. Os ingleses, quando viram isso, claro, né, de uma forma bem violenta, eles foram para cima dos colônios e trazendo um momento de violência entre a Inglaterra e os colônios dos ingleses. Só que esse sentimento, isso serviu só para continuar o processo de independência, mas aí o sentimento de revoltismo dos colônios contra os ingleses aumentaram ainda. Já estava grande em relação à cobrança de imposto abusiva, já estava grande esse sentimento de revolta referente às leis dos intoleráveis e agora referente a essa situação que trouxe violência, né? Que trouxe violência, trouxe algumas mortes. Isso só serviu para quê? Para que os colônios tivessem mais vontade ainda de lutar pela independência dos Estados Unidos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica no joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.